Olá, namastê. Eu sou Guilherme, sou instrutor de yoga e hoje a gente vai falar sobre postura na prática de meditação. Vou conversar com vocês um pouco sobre a importância das posturas e vou ensinar os fundamentos e algumas das posturas fundamentais também. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente para iniciar esse assunto é que postura é sim muito importante, é o básico, aliás, mas não é o que vai mudar a sua meditação da água para o vinho, necessariamente. A meditação, ela tem outros objetivos além do corpo, e a postura, ela é uma base para a gente conseguir meditar de uma forma mais confortável. Mas não quer dizer que você não pode meditar porque você não tem uma postura boa. Então a gente começa por aí. Eu diria assim, postura é o básico, mas não é o mais importante, certo? O que isso quer dizer? A meditação, ela é uma técnica, uma forma, uma busca de autoconhecimento da realidade e da realidade interna. Então a gente vai observar a nossa realidade interna e entender o que isso tem a dizer sobre a realidade externa. Porque o que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo, como ensina as leis herméticas, e enfim. Ou seja, da mesma forma como nós somos parte do universo, a gente pode pesquisar dentro de nós mesmos, através da meditação e do yoga e outras técnicas similares, né? Leis universais. Então, uma lei, provavelmente a mais importante, que o Buda toca nesse ponto com muita brilhância, diga-se de passagem, é a lei da impermanência. Então, tudo muda, tudo é impermanente. Dentro da gente também, a gente pode observar os nossos pensamentos, como eles estão sempre passando, as nossas emoções, a gente está alegre, a gente está triste, e a gente não pode controlar, sabe? Mesmo o Buda, ele sentia emoções negativas, mas ele não reagia a essas emoções porque ele estava num estado de meditação. Então, muitas pessoas entendem a meditação de uma forma equivocada, inclusive em relação ao tema das posturas, né? Achar que, eu não consigo ficar sentado, então não posso meditar. Não, não é assim. Você tem que aprender a meditar e aí depois você aprende a ter uma postura melhor caso você queira meditar sentado ou sentada. Porque a gente não precisa meditar sentado ou sentada também. É a forma tradicional, mas você pode muito bem meditar andando, meditar deitado. Muita gente faz, mas é difícil de não dormir. Igual no Shavasana, na postura do cadáver, né? Você pode meditar em pé, parado, sabe? Você pode até meditar em movimento, como eu falei da questão de caminhar, né? Tudo está aqui. Então, primeiro ponto sobre essa questão de postura é isso. Postura é o básico, mas não é o mais importante. Agora vamos falar um pouco de postura. No yoga, a palavra asana, que todas as posturas que a gente faz tem essa palavra no fim, Adho Mukha Svanasana, Majrasana, Mayurasana, Vrikasana. O que quer dizer asana? Asana, vulgarmente, a gente traduz como postura, mas a tradução literal, a tradução original é firme e confortável ou sentado. Então, o que isso quer dizer? Originalmente, as posturas de yoga eram só posturas sentadas, eram só posturas de meditação, porque o yoga mais avançado, ele é puramente espiritual, né? Ele é puramente o autocontrole, o domínio do corpo pelas posturas e pela respiração, que é a energia vital, né? O pranayama. Yama, controle, prana, energia vital. Então, prana, yama, controle da energia vital. E depois a sua meditação. Então, o Patanjali, que é um dos sábios mais importantes do yoga, sistematizou dessa forma um caminho de 8 passos, que é o mais conhecido, né, que a gente chama de Ashtanga Yoga,
que não se deve confundir também com Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um tipo de Hatha Yoga, que o Patabi Jois pegou o nome. O Patabi Jois foi um mestre de yoga que viveu agora no século XX, etc. Então ele pegou o nome Ashtanga, mas Ashtanga Yoga originalmente vem lá de 300 anos antes de Cristo, com outro cara que tem o nome com P, que é o Patanjali, que esse sim é um mestre espiritual, místico da coisa, né? Então, o Patanjali organizou um sistema de 8 passos, cujos 4 primeiros passos são, vamos dizer assim, grosseiros, e os 4 últimos passos são apenas meditativos. E nessa época, ou melhor, até antes disso, não existia a asana como a gente conhece, as posturas em si. O que a gente tinha eram algumas posturas de meditação específicas da tradição do yoga, e olha lá, sabe que também não eram muitas. Então, é interessante a gente pensar essa ancestralidade do asana, essa ancestralidade da postura. O que quer dizer isso, né? Asana. Asana quer dizer sentado, firme e confortável. E como que a gente vai sentar firme e confortável? Existem alguns fundamentos que eu vou mostrar para vocês agora. Antes disso, de eu mostrar, eu vou sentar ali no meu tapetinho. Eu também queria atentar para a questão do nível de prática. Então, quando a gente chega num nível de meditação, vamos dizer, se você consegue meditar por mais de 1 hora, mais ou menos, você já está num nível considerável de meditação, você já não é mais o iniciante. E quando a gente vai ficando meditando por muito tempo, a gente deixa de sentir o corpo. Você deixa de sentir dor, deixa de sentir desconforto, suas pernas ficam completamente dormentes, ou até o seu corpo todo fica quase todo dormente, e você está ali cada vez mais dentro, cada vez mais introspecto e mergulhando, né, nos mistérios do ser. Aí. Que esse é o objetivo do yoga no fim das contas. Yoga quer dizer união, né? A palavra yoga quer dizer união. Então, a gente quer unir corpo, mente e espírito e unir a consciência individual com a consciência cósmica, que seria Deus, deusa, o mistério, né, o supremo. Mas então, eu queria atentar só para esse ponto. Postura é importante, é fundamental, é básico, mas não é tudo. Quando você está num nível avançado de meditação, tu não vai pensar muito em postura, sabe? É uma coisa que a gente tem que aprender no começo para a gente se sentar de uma maneira firme e confortável, que seja adequada para os nossos fins, né? Para a nossa prática, mas isso vai perdendo importância com o tempo. Então vamos lá aprender como que se faz as posturas da maneira correta. Muito bem, então. Eu vou mostrar para vocês o que torna uma postura boa e vou mostrar alguns exemplos das posturas mais usadas na prática de yoga e de meditação. Na verdade, é muito simples. Uma coisa que você pode fazer em qualquer postura primeiro é puxar aqui os seus isquios para trás, que são os ossinhos do bumbum. Eu estou colocando a mão aqui no meu bumbum mesmo, porque, né, intimidade consigo. Nada melhor, mas você pode puxar aqui pela roupa e etc. Não tem problema. Outra coisa, coluna reta. Isso provavelmente é o mais importante. A gente quer estar sempre com a coluna reta, mas tem um jeito certo de fazer isso. Então, a gente vai colocar a nossa lombar um pouco para frente. Aqui, essa parte, ela vai um pouco para frente e a gente vai relaxar os ombros, tá? A gente vai relaxar os ombros, nosso queixo vai estar paralelo ao chão, isso significa que a gente quer estar com o olhar reto, olhar bem para frente, não assim, sabe? O meio assim, ou enfim. Mesmo que esteja com os olhos fechados, obviamente. Então, coluna reta, lombar levemente para frente, isso vai te ajudar a ter uma base melhor, junto com as pernas. Porque a nossa coluna, ela não é completamente reta, entendeu? Então, quando a gente tenta ficar reto, a gente acaba cansando mais do que é necessário. Se a gente fica numa posição que é mais natural para ela,
aí não tem problema. Aí fica firme e confortável. Então, espero que tenha dado para entender. Então, imagina aqui, vamos supor, estou aqui e vou chegar para meditar. A primeira coisa que eu vou fazer é puxar os meus isquios, pode ser aqui pela roupa. Eu coloco a mão lá porque eu acho que eu consigo puxar melhor, mas vai de cada um. Vai ajustar sua lombar um pouquinho para frente e o peito também dá uma leve, abre um pouco aqui, né? Relaxa os ombros, deixa o seu queixo paralelo ao chão, olhar reto, e aí você começa a respirar, prestando atenção na respiração, e a relaxar cada vez mais a face, relaxar sempre a atenção se você está tenso em algum lugar, tá? E esses são os fundamentos que fazem qualquer postura boa. Agora as pernas. As pernas, aí que isso vai mudar de postura para postura, as posturas mais tradicionais. Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu mais gosto de meditar primeiro. Eu coloco, estou aqui, né? Vou puxar uma perna aqui para frente da virilha, a outra perna, o outro pé, aliás, na frente do primeiro, e você está aqui. Acabou. Você tem duas pernas que estão totalmente encostadas no chão, certo? Você não está fazendo nenhum movimento aqui que exige esforço ou flexibilidade, você está simplesmente sentado com as pernas bem distribuídas. E aí você faz aqui como se fosse um triângulo, né? Aqui, aqui, aqui. Tipo, é assim que eu imagino, pelo menos. E aí o seu triângulo, o triângulo é a forma geométrica 3D mais simples, né? Tipo, a base mais simples que existe é essa e ela é muito eficaz. Então, você ajusta a sua lombar, relaxa os ombros, coloca as mãos aqui ou em cima do joelho ou juntas aqui no Dhyana Mudra, Mudra da Sabedoria. E vai respirando e depois você vai tentar relaxar a face, que é um pouco mais sutil, né? Bom, essa é uma postura. Você pode sentar assim também, de perna dobrada, que é um jeito, a gente senta quando é criança, né? A gente chama de Sukhasana no yoga. Aquela anterior eu não sei o nome, mas enfim. Sukhasana quer dizer postura fácil. Pode fazer meia lótus, que é Ardha Padmasana. Ardha é meia, Padmasana é postura de lótus, meia postura de lótus. Ela é muito boa, a Ardha Padmasana. Você pode tanto puxar aqui para tua coxa, ou se tu quiser, traz um pouco mais para frente. De vez em quando eu sento assim, tipo, uma perna em cima da outra, certo? Porém, quando você medita por muito tempo, isso tende a trazer uma dormência em uma das pernas. Pode ser a de baixo, a de cima, varia. E isso não é tão agradável, mas é uma postura super confortável. Se você for meditar há pouco tempo, é uma das melhores também. E tem, por fim, a famosa Padmasana, né, completa, a postura de lótus, que a gente vê o Buda e os sábios sempre sentados nessa postura. É uma postura muito boa, realmente. Ela é uma postura que traz muita estabilidade, porque as duas pernas estão aqui no chão, a gente está meio que... é como se fosse dar um nó nas suas pernas, sabe? Tipo, então tu fica bem firme, bem confortável, igual um asana deve ser, né? Mas ela exige flexibilidade aqui no joelho, aqui no pé, no calcanhar. Às vezes não é necessário, você não tem essa flexibilidade, você não fica confortável nessa postura, não é necessário, não precisa, não vai mudar em nada, assim, a princípio, sua meditação, tá? Essa postura também é uma menção honrosa, né? É a postura que existe no yoga, até me esqueci o nome dela agora, eu vou colocar na tela. Mas ela é uma postura ela é bem confortável também. A gente simplesmente senta aqui em cima dos calcanhares, né, juntos, e mantém a coluna reta, é o mesmo princípio. Por isso que eu falei dos fundamentos, né? Mesmo aqui nessa postura,
Se a gente mantém os princípios bem alinhados ou em qualquer postura, a gente vai estar bem, assim, a gente vai cumprir os requisitos para ter o meio para o fim, porque a postura é isso. Ela é um meio para o fim. Ela é o básico, mas ela também não é o mais importante, né? Então, coluna reta, ombros relaxados, queixo paralelo ao chão e meditação. Essa é uma postura muito usada pelos japoneses, né? Igual eu falei. Eles usam para sentar também. Uma curiosidadezinha extra nessa aula de postura é que na Índia, durante muito tempo, as pessoas não tinham sofá em casa. Ou cadeira, assim, igual a gente tem mesa com cadeira, eles não usavam esse tipo de coisa. Todo mundo, desde tempos imemoriáveis, né? Porque a Índia é um dos países mais antigos do mundo, as pessoas sentam no chão. Sentam no chão, conversam no chão, aí tem almofadas para você sentar no chão. Ou seja, é um outro modo de estar no espaço, né? E curiosidade extra, as pessoas não tinham problema de coluna na Índia até 30 anos atrás, quando com a globalização, nos anos 90 principalmente, no caso da Índia, começou a chegar muita coisa e a mudar mais o país, né? Mas as pessoas não tinham problema de coluna, porque elas já praticavam desde criança a postura correta, firme, confortável, asana, que através do yoga, a gente pode falar, elas preveniam as lesões ao longo da vida, né? Então as pessoas, mesmo velhas, continuam sentando no chão e ninguém tinha problema de coluna, né? Isso é muito interessante. Mas é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Quero agradecer a presença, espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Se puder compartilhar o vídeo com quem precisa também, deixar um joinha, se inscrever. A gente agradece e namastê, divino em mim, saúde divina em você. Até a próxima.